Resposta do Henri Bugalho ao Jones Manuel. Vamos ver? Como vocês podem ver, eu estou de volta a casa, assim como vocês, também vou sentir falta de gravar na natureza, mas hoje eu tenho que continuar um tópico que foi no último vídeo que eu comecei a falar, eu abordei vários tópicos lá, mas faltaram algumas coisas e muita gente veio no comentário aqui recomendar 2 vídeos para mim, eu assisti esses vídeos e eu preciso aqui avançar mais alguns pontos que ficaram em aberto. Ainda tem a ver com a história envolvendo cultura, festa de São João, tradição, Gabriela Prioli, entre outras coisas, porque o assunto ainda está rendendo. Mas os vídeos recomendados foram, primeiro, o dos galãs feios, sobre esse tópico, e depois um outro vídeo que o pessoal disse que encerrou o debate, acabou o debate, que foi o do Jones Manuel. E aí, eu me pergunto, encerrou para quem, né? Na verdade, quando alguém diz encerrou o debate, isso me parece um baita viés de confirmação. Ou seja, um processo psicológico no qual você encontra uma resposta que está de acordo com... Pô, se alguém falou encerrou o debate, lacrou, né? Lacrou. Tava querendo lacrar. O que você já acredita e você compra sem pensar muito sobre aquela resposta. Os 2 vídeos, eles abordam aqui questões concretas da festa de São João, né? O Helder Maldonado fala muito sobre como o agronegócio está por trás do sertanejo e como isso tem impactado em vários setores da música, entre eles do forró e da festa de São João. E o Jones Manuel, ele fez uma afirmação bastante temerária e que eu quero analisar com vocês porque ninguém aqui está questionando o fato de ser importante para a tradição nordestina, o fato de ser importante para a comunidade local, o fato de ser importante como identidade das pessoas. Ninguém questiona isso. Na verdade, a questão é outra, né? E a gente falou muito sobre isso, mas eu quero abordar um tópico. A questão não é outra, né? O espantalho, a Prioli colocou um espantalho na mesa. O fato concreto a Astrid fez uma crítica de que ela foi numa festa de São João que tava lá tocando axé e ela não gostou disso porque tava descaracterizado, que não era isso que ela esperava naquela festa. Esse é o fato concreto. O fato concreto é esse. E pode ter tocado lá por milhares de motivos. Diversos motivos, mano. Pode ter tocado. Todo mundo na festa não pode ter gostado, todo mundo pode ter gostado. Ali abriu várias oportunidades. O fato ela fez uma crítica concreta. Ela reclamou de que na festa de São João que ela foi, só tocou axé. Foi isso. Que nem sequer mais sobre a questão de tradição, mas sobre conhecimento. Então vamos ouvir aqui Jones Manuel falando sobre algumas figuras do debate público atualmente, né? Ouçam. O que me chamou a atenção no debate entre a Gabriela Prioli e a Astrid é que não teve debate. A Gabriela Prioli é de uma safra de pessoas que são especialistas em simular conhecimento. Então, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, um pouco menos, mas também faz parte disso, o Clóvis Barros, o Gabriel Chalita, um padre aí famoso e tal. É uma galera que se especializou em apresentar pseudo-reflexões vazias, formalistas, que parecem muito profundas e que dialogam muito com a cultura do livro de autoajuda. Aqui ele compara muitas pessoas com formações distintas, com estilos distintos, e ele diz aqui que todos eles fazem parte de uma safra de simuladores do conhecimento. Como eu falei, é uma frase temerária e eu acho que a gente pode explorar alguns tópicos porque esse tipo de afirmação do Jones Manuel é uma afirmação que acho que todo mundo que já fez filosofia na vida, estudou filosofia, né, graduados de filosofia, já ouviram anteriormente. Porque aqui, na verdade, a gente fala de 2 abordagens completamente distintas em relação à realidade, em relação ao conhecimento, em relação à construção do conhecimento, que tem a ver com abordagem sobre fatos concretos, que é o que fazem em grande medida historiadores. Eles vão lá, partem de fenômenos específicos, a progressão desses fenômenos, a relação entre eles, o modo como esses documentos vão dialogando. Documentos, a gente pode falar aqui de todo tipo de documentos históricos, né, os registros que existem, e aí isso parte de um conhecimento concreto de fato, e tudo bem, é assim que se faz o trabalho do historiador na maior parte das vezes. E por outro lado tem um outro tipo de abordagem do conhecimento, um outro tipo de proposta de reflexão sobre o mundo que tem a ver com uma abordagem mais abrangente, e que é o que faz, em grande medida, a filosofia. A filosofia é uma atividade que busca compreender padrões na realidade e busca estabelecer uma definição genérica sobre certos fenômenos ou sobre certas práticas humanas. Se você pensar na história da filosofia, é o que se fez, é partir do particular para o geral, enquanto que na história, por exemplo, você parte do geral, que seria uma teoria geral da história, para o particular, e desse modo você compreender aqueles fenômenos à luz de algum tipo de teoria unificadora. Então, sim, são abordagens distintas. E a filosofia trabalha desse modo, de maneira genérica, ou como diz, formalista, porque é a proposta. Por exemplo, nos últimos anos eu investiguei bastante o que se tratava o fascismo. E, em grande medida, a ideologia fascista, né? O que ela defende, como ela
Nossa, velho, é uma habilidade de espancar o espantalho que eu vou falar pra você, viu, cara? Cara, isso aí é dom, mano. Isso é dom, cara. Isso é dom. Do nada, toma esse espantalho. Jogou o espantalho na roda e agora o pau vai comer. Do nada o card do fascismo. É do nada. Tudo vira fascismo, né, velho? Tudo. Tudo vira fascismo, neonazismo. Tudo, tudo. São João fascista. Mano, o bagulho não. Mano, nem era esse o ponto. O ponto do João Manuel nem foi esse. Nem foi esse, mano. Caraca, agora, mano. Do nada, agora sacou do espantalho. E vai começar a espancar o espantalho. Ela se manifesta, o que ela significa, o que ela representa. E aí, para isso, eu fui buscar autores que estudavam ideologia fascista. Um deles, por exemplo, é o Roger Griffin, que é a principal referência sobre fascismo e que fornece a definição genérica de fascismo que é mais utilizada, mais adotada e é mais celebrada. O Roger Griffin... Por quê? Quem? Quem falou? Do quê? Mas o que tem a ver isso com o São João? O que tem a ver isso com o que o cara tá falando? Ah, tá bem, esse cara é muito chato. Tem vários trabalhos no qual ele explica qual é a dificuldade de definição genérica do fascismo. Então, por exemplo, quando você estabelece uma definição genérica sobre alguma coisa, qualquer que seja, você tem que tentar encontrar os elementos comuns que dialogam entre diferentes manifestações da realidade que se enquadrariam dentro daquele guarda-chuva de definição. Não, cara, era só o fato de estar tocando uma coisa que não era característica da festa lá, que não é. Não é característica da festa. Tinha uma festa lá de São João, onde as pessoas saíram de casa com pensamento, achando que ia encontrar uma coisa, chegou lá e encontrou outra coisa. E voltou reclamando que encontrou outra coisa. Ué. É simples. Simples. Ué. Saí de casa uma noite de Natal, no Brasil. Pô, achei que ia ter um peru, um Chester, coisa e tal. Não, chegou lá, não tinha isso. Tinha, sei lá, um brunch. Não, gente, cadê a ceia aqui de Natal? Não tem. Pô, tá ruim, essa ceia tá ruim. Na tradição, né? A gente saiu de casa pensando que ia comer o peru, o Chester, coisa e tal. Não é brunch. Simples, é coisa material, simples, mas simples. Ué. Vou sair de casa pra ir na roda de samba. Chegou lá, cadê o samba? Não tá o samba. Ué, mas cadê o samba aqui? Não, agora a roda de samba é diferente, agora é axé. Não, mas a tradição é falar que a roda de samba tem que ser samba. Não, é axé. Tá ruim, essa roda de samba tá ruim, não vou voltar aqui não. É simples, algo tão simples. No fascismo, por exemplo, você tem que ser capaz de definir o fascismo italiano, que é o fascismo original. O fascismo italiano, você tem que ser capaz de usar essa definição para poder definir também o nazifascismo, o nazismo, ou definir os falangistas na Espanha, ou definir os integralistas no Brasil e assim por diante. Tem que ser um tipo de definição abrangente o suficiente, mas de modo específico o suficiente para que você possa distinguir o fascismo de outras ideologias e você possa usar isso para compreender o que essas ideias significam, o que esse projeto significava, como ele se encontra na realidade. Há autores sobre fascismo que dizem que não é possível separar o fascismo de seus desdobramentos históricos e fatos concretos. Há outros autores que já dizem, não, de fato é possível estabelecer uma definição genérica e assim por diante. Mais adiante, tem a ver isso, vídeo, João? O Jones Manuel... Tem a ver isso, São João e o outro pseudo-inteligente? Diz que você percebe, você reconhece um simulador de conhecimento quando você pode aplicar a fala da pessoa, né, a fala sobre certo tópico, a outros tópicos e você só troca ali os elementos. A estrutura discursiva é a mesma. E aí ele compara... Era só o objeto, qualquer objeto. Com o futebol, por exemplo. E me parece inevitável quando você fala de cultura, por exemplo, né, que é o que faz a priori naquela discussão com Astrid. Não, mas eu troquei por cueca. Eu troquei por estilo de cueca e deu certo. Qualquer coisa. Me parece inevitável que você possa transpor, de fato, uma fala sobre cultura para outro aspecto cultural. Pronto. Por exemplo, pseudo-inteligência. Pronto. Por exemplo, a Festa São João é um aspecto cultural brasileiro. O futebol também é um aspecto cultural brasileiro. Os jogos, né, os esportes também são manifestações culturais. E a cueca? E a paleta? Pode trocar lá, pode trocar o São João por paleta. Pronto. Paleta é assim, triângulo. Mas se a paleta fosse quadrada? Se ela fosse retangular? É a tradição da paleta triângulo. Também funciona. A paleta é cultural? Tudo é cultural?
Então me parece, quando você tem uma definição genérica de cultura, você possa transplantar para outros fenômenos, inclusive na história do futebol, né? Mas pensar, por exemplo, como ele mesmo menciona, que é um esporte que nasce no Reino Unido, então assim, era uma festa popular na qual as pessoas jogavam a bola, podiam chutar, podiam carregar a bola, corriam, se derrubavam e ficavam às vezes horas e horas jogando sem nenhum tipo de regra muito específica, e depois isso vai sofisticando e vai sendo codificado, regulamentado, a um ponto que você tem um esporte hoje que é ultracapitalista, né? O futebol Caraca. hoje foi mercantilizado e ele é um esporte com jogadores multimilionários, com times multimilionários, que gera muito dinheiro, gera muita publicidade e foi transformado num produto. Nossa, mano, como é que o Henry passou no vestibular? Não tem condições nenhuma do Henry fazer não tem condições nenhuma desse cara fazer uma redação. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Ele não consegue ficar no tema. Ele não consegue ficar no tema. Não consegue ficar no tema. É impressionante os vídeos que a gente vê do Henry Bugalho. Ele não consegue focar no tema. Ele não consegue ficar no tema. É sempre ele sai do tema. Impressionante, cara. É impressionante. Se você falar assim, ó. Pessoal, pintei minha parede de branco porque eu vou jogar a luz nela e ela vai refletir no meu rosto. Pronto. Era isso. Ele vai fazer um tema sobre o fascismo nas paredes brancas da Itália. E é assim, ele só tá reforçando o ponto do Jones Manuel, exatamente. Esbanjando a pseudo-intelectualidade, é isso mesmo. O tema não é esse, ele já conseguiu fugir no começo do tema. Como é que a gente vai discutir uma coisa? Como é que a gente vai refutar, vai olhar, vai analisar a coisa? Se não é tema freestyle, se um fala uma coisa e o outro vai lá e escolhe o que ele quer pra rebater, assim, né? Escolhe o tema que ele quer. Não, mas eu não falei isso aí não, isso aí nem era o que eu tava falando. Pô, o vídeo do Jones é muito claro. O Jones tem um ponto muito claro e coeso, muito claro e coeso no vídeo dele. Tem pessoas que estão usando de retórica para poder esbanjar a pseudo-intelectualidade. É isso. Essa é a narrativa lá. Esse é o tema. É aquela prova clássica do Enem. Leia um texto, leia um enunciado e responda a pergunta tal. É simples. O que você entendeu daquilo? É simples. Todo mundo viu o vídeo do Jones, todo mundo entendeu a mesma coisa. Só o Henry Bugalho que não entendeu. Só o Henry Bugalho que entendeu isso aí que ele tá entendendo. Só ele que entendeu isso. Então, assim, o que era uma tradição britânica ou de outros países europeus, porque, por exemplo, você tem o calcio histórico, que é um esporte italiano, né, que é o futebol histórico italiano, e que hoje em dia tenta resgatar isso em Florença, então as pessoas vão lá, jogam esse futebol mais arcaico, mais primitivo. Mas você não tá curioso em onde ele vai chegar? Eu tô vendo ele subir a ladeira, vamos ver se ele desce. Não, porque o tema ele já fugiu. Ele inventou um tema lá que ninguém tá falando sobre isso, ele inventou um tema, agora tá batendo nesse tema como se o outro tivesse dito isso, que não tem nada a ver com o que o outro falou. Nada, não tem nada a ver com o que o outro falou. Não tem nada a ver com o tema do Jones Manuel, o tema da redação do Jones Manuel. Não tinha nada a ver com isso. Então, assim, aquilo que era um esporte tradicional, era uma manifestação cultural da população, se tornou um jogo codificado, com regras bastante específicas, com a FIFA regulamentando isso, e muita gente ganha dinheiro, rios de dinheiro com isso. E é claro que houve, em algum momento, uma ruptura com a tradição. Em algum momento alguém disse, isso aqui é uma bagunça, vamos criar aqui uma série de regras para que esse jogo possa funcionar de modo sistemático. Então, sim, foi uma ruptura de tradição, e depois é mercantilizado, assim como o capitalismo faz com muitos outros fenômenos culturais, tradicionais e, sabe, de expressões artísticas. Então é claro que você vai poder transferir uma definição genérica dessa para outros fenômenos culturais, porque se trata de uma definição genérica sobre cultura e sobre como ela nasce, se transforma e, eventualmente, acaba O morrendo. Jonas usou uns 30 exemplos lá, teve uma hora que ele usou até supositório. Até supositório ele usou. Ele pegou um monte de exemplos, supositório, pegou futebol, pegou Maracanã, pegou churrasco, pegou um monte de coisa. Até o lustre ele usou lá, lustre, ó, num objeto que é um lustre. Troca lá a frase dela de cultura de São João por lustre. Caramba, ele usou um monte. Tem uma hora que ele ficou listando assim um monte de coisa, um monte de objeto, um monte de coisa. Caraca, você não viu? Você viu outro vídeo, bicho? Também. E aí ele menciona aqui, eu falei aqui, algumas figuras públicas brasileiras, né? Fala do Karnal, fala do Clóvis de Barros, fala do Cortella, fala do Pondé, fala do Chalita, da Prioli, e eu não acompanho todos eles com muita frequência. Então, assim, os que eu mais acompanhei, que eu já vi, foram o Clóvis de Barros e o Cortella. E eu posso dizer que esses dois estão bem longe de serem considerados simuladores de conhecimento. Sinceramente, eu acho que aí é extrapolar bastante e até subestimar a inteligência ou a capacidade de produção intelectual dos outros, né? Que é uma coisa bem recorrente, na verdade, no Jones Manuel e em outros marxistas da internet. Eles tendem a subestimar todos demais, porque Vai eles... sobrar como comunista, hein? Cara, os comunistas também
Toma paulada, né, velho? Ave Maria, coitados. Partem de uma visão dogmática da realidade. Então, assim, eles acham que eles sabem qual é a verdade. De todos aqueles que estão fora daquele campo dogmático, são burros, ou são incompetentes, ou são uma fraude, ou são uma farsa. Então, assim, é basicamente como eles operam, e aí é um modo de desqualificar essas pessoas. Não tem a menor dúvida de que o Clóvis de Barros Batendo sabe o que está carteira. falando, e fala de filosofia, é um professor de filosofia. Então, assim, é alguém que trabalha com essa noção genérica da realidade, né, que é, como eu falei, partir do ponto específico para uma definição conceitual. E basta pensar, por exemplo, só retornando a isso, né, as definições que a gente usa para compreender o jogo político, por exemplo. Democracia, capitalismo, liberalismo, socialismo, são definições genéricas e que quando você vai olhar no mundo real, de maneira específica, é evidente que você vai encontrar especificidades. Quando você fala de democracia, por exemplo, você tem uma visão ampla sobre participação popular, sobre representação, no caso de uma democracia representativa. Mas quando você for olhar Estados Unidos, Brasil, França, Itália, Reino Unido, Espanha, Japão, em qualquer outro país democrático do planeta, é evidente que vai haver distinções que podem, inclusive, muitas vezes, ter algum elemento ali que venha a contradizer a própria definição genérica, porque o mundo real é muito complicado, tem sutilezas e tem uma resistência enorme, inclusive uma flexibilidade, uma maleabilidade enorme para ficar se encaixando em definições genéricas. Mas a definição genérica, ela é uma ferramenta adotada, tanto na filosofia quanto na ciência política, quanto em outras áreas, para tentar abarcar a realidade e usar esses elementos de forma reflexiva. Do mesmo modo que a ideia de cultura e como ela opera e como ela funciona vai valer para o São João do Nordeste, vai valer para o Carnaval de Veneza, vai valer para as faias de Valência, vai valer para o Mardi Gras de Nova Orleans e assim por diante, porque são processos e eventos que possuem sim um certo número de similaridades. Tentar qualificar esse tipo de atividade, esse tipo de método de pensamento, de construção de conhecimento, véio. como se fosse uma simulação Na moral, vou comer a coxinha. Caralho. de conhecimento, me parece um desrespeito com campos inteiros de conhecimento que operam desse modo. E como eu falei, o Clóvis de Barros e o Cortella certamente não se encaixariam nessa definição. Corporativismo de filósofo agora é foda, hein, velho. Só que faltava, hein. O Karnal, ele é um historiador, embora ele flerte o tempo todo com a filosofia. Então me parece que ele sempre traz também esses elementos de definições genéricas para aquilo que ele faz, para aquilo que ele fala. E a Prioli, ela segue num rumo de carnalização. Então, assim, como ela é amiga do Karnal e como ela tem muito contato com ele, me parece também que ela tem adotado ali certos estilos, inclusive discursivos, do próprio Karnal. O Pondé é um caso à parte porque ele é uma figura complicada, né? Eu botaria o Pondé ali junto com a Janina Pascoal, que é Pondé é complicado porque ele é de direita. alguém que às vezes fala uma coisa muito acertada, mas em outros momentos diz umas aberrações completas. Isso não compreende o que acontece na cabeça dessa pessoa. Eu não sei do Chalita, porque eu não acompanho, mas o fato é que, como eu falei, é uma acusação bastante temerária e desrespeitosa Tira os olhos com da minha essas coxinha, pessoas. gente. Eu acho que para você poder avaliar nesse Tio olha minha coxinha, bagulho quase caiu. caso aqui, se alguém é uma simulação do conhecimento, ainda mais quem atua na academia, que é o caso do Clóvis de Barros e do Cortella, eu acho que você tem que olhar o trabalho acadêmico dessas pessoas e ver Então vamos jogar futebol com bola de boliche. qual é o grau de profundidade naquilo que eles dizem. Atacar a divulgação pública que eles fazem também O Henry não entendeu o ponto. Ah, jura, Sara? Ah, vá. Ah, vá. Ah, vá. parece errar muito o alvo. Aqui, inclusive, eu posso citar o Carl Sagan, né? O Carl Sagan, ele tem um livro chamado O Mundo Assombrado por Demônios, e nesse livro, se eu me recordo, ele menciona como há um desrespeito ao trabalho de quem Pleonasmo. divulga conhecimento, de quem é divulgador científico, por exemplo, que era o caso dele. Muita gente na academia olha com desdém pessoas que estão falando com o público geral. Porque quando você tem que falar com uma pessoa que não tem uma formação específica em certo campo, você naturalmente é obrigado a simplificar certos conceitos de modo que uma pessoa que não estudou uma universidade de filosofia, por exemplo, possa compreender o que você está falando. Tem uns quadros bem interessantes na internet, eu já vi na Wired, mas também tem em outros canais, que são especialistas, PhDs, por exemplo, em certa área, que vão explicar para diferentes níveis de capacidade e de formação educacional o que são certos conceitos em suas áreas. Então, por exemplo, você tem lá um astrofísico explicando astrofísica para uma criança de 10 anos, depois para um adolescente, depois para um graduando em física e por fim para outro... Tem um vídeo do Jacob Kohler. Isso é muito legal, mano. É ensinando harmonia. Ensinando harmonia pra... Nesse esquema, assim. Pra uma criança, depois pra um... Vamos até ver esse vídeo, que é bom demais, mano. Depois pra um jovem... Depois um adolescente, depois um adulto, depois um estudante de música, depois um músico profissional, aí por último é o Herbie Hancock. É o Herbie Hancock. Muito louco esse vídeo.
doutor em astrofísica. E é muito curioso você perceber como, de fato, em cada um desses níveis, você realmente tem que moldar o seu discurso para que a pessoa compreenda. Eu não posso esperar aqui, por exemplo, que todo mundo que me acompanha seja graduado em filosofia, ou seja um mestre em filosofia, ou seja um doutor em filosofia. Eu tenho que esperar aqui que as pessoas sejam capazes de compreender aquilo que eu falo. Então, nesse sentido, muitas vezes eu tenho que pegar um conceito que é bastante abstrato e bastante... Não, ninguém entende o que você fala, cara. Ao contrário. Tá falhando. Tá igual o brasileirinho. Tá igual eu. Tá igual o chat. Sucesso em fracassar. Sucesso em fracassar, que ninguém tá entendendo o que você tá falando, não. Ninguém entende o que você tá falando, não, ô Henry. Ninguém entende o que você fala. Você foge do tema. Você fala coisas que não fazem sentido. Só o fato de fugir do tema já é difícil entender o que você fala. confuso de um filósofo e tentar simplificar sem perder muito sua essência para que alguém que não estudou filosofia na vida compreenda. E aí, claro, isso é um respeito, inclusive ao seu interlocutor, inclusive um respeito à sua audiência, de modo que você não pressuponha que ela seja obrigada a ter a mesma formação intelectual ou acadêmica, ou inclusive de leitura sua. Esse é um esforço que eu nem sempre observo em certos influenciadores da esquerda radical brasileira. Inclusive me passa a impressão de quanto mais jargões eles utilizam, mais eles são celebrados por seus seguidores. Não, a crítica é justamente ao contrário dessa, meu filho. Meu Deus do céu, cara. E aí, só um último aspecto que vale mencionar também, quando se fala de simulação do conhecimento. Como eu falei, não acompanho o trabalho de Jones Manuel, não me interessa muito o que ele fala, e eu só tive contato com o que ele faz quando isso furou a bolha. Geralmente, suponho que não era o melhor conteúdo que ele produziu. Por exemplo, eu vi um vídeo dele sobre George Orwell, ele falando sobre o livro Revolução dos Bichos, que chegava a ser do nível de vergonha alheia. Era o vídeo que você assistia e você dizia: abriu o front, hein? não é possível que esse cara tenha lido o mesmo livro que eu li. E aí, Não, aí eu vou ser obrigado a defender o Jones sem ter visto o vídeo. Porque você foge do tema. Você tem sérias dificuldades de entender o tema das redações. Né? Você tem sérios problemas em entender o tema das redações. Isso aqui a gente vê todo vídeo seu. Todo vídeo seu. E esse é só mais um. Pra corroborar, é porque eu tô até com medo, porque eu não tô achando a exceção pra confirmar a regra. Né? Todo vídeo seu a gente vê sérios problemas em entender o tema da redação. o André Jacobina, do canal Nova Máquina do Pelo Tempo... histórico, eu acho que você leu o livro e não entendeu o tema. Pelo seu histórico. Mas não sei, vamos ver. Vamos ver o fato, né? Talvez a exceção esteja lá. Ele fez um vídeo desmontando todas as falsidades, todos os erros de interpretação, todas as distorções feitas por Jones Manuel para desqualificar a obra de George Orwell. Não é que ele não entende, é que ele faz uma abordagem filosófica genérica, Tamir. Respeita o diploma. Que isso, Sara? Ele não entende. Não. O Henry Bugalho, ele foge do tema. Ele já começa sempre fugindo do tema, cara. É impressionante, velho. E aí eu vou deixar para vocês o link desse vídeo do André Jacobina para que você possa assistir e compreender como é o trabalho. Para mim, pior do que simulação do conhecimento é falseamento do conhecimento. É você usar uma informação, distorcer essa informação para atingir certo fim que geralmente é para desqualificar ou destruir quem você considera como um adversário. Então assistam esse vídeo do André Jacobina. E também vou deixar outros vídeos aqui do Gustavo Machado, que é do canal Orientação Marxista, e ele analisando ponto a ponto uma palestra de Jones Manuel, mostrando como ele, em muitos momentos, comete erros fatuais sobre a história do marxismo e também manipula a informação para convencer a audiência de uma coisa que não é real. Então, assim, me parece, como eu falei, muito pior e muito mais antiético nesse caso. Eita, vou botar na lista isso daí, hein? Gustavo Machado batendo no Que Jones alguém Manuel? tentar buscar uma definição genérica. Não, mas ele é trotskista, né? Tem essa treta aí dos trotskistas, né? Tem os trotskistas. Trotskistas podem ser duros às vezes. Mas aí é foda, né? Você pega um cara que tá refutando o outro e tal, e aí você vai acreditar no um ou no outro. Entendi, não. Porra, é foda. Daí ele fez uma abordagem genérica para indicar vídeos de desconstrução do Jones Manuel. Fez aquilo que a gente criticou. Falando bobagem de senso comum. Afinal, o George Orwell jamais pisou na URSS. Livro de bichinho para refutar teoria baseada na realidade. Boa, Henry. Continue assim. Vou printar isso aqui. Que aí sempre vai ter, né? O pau. Pra fazer a thumb do pau. O pau comendo.
para compreender um fenômeno da realidade. Inclusive, os marxistas do YouTube, eles têm pavor do Gustavo Machado, porque ele é alguém que tem um grande conhecimento de Marx, ele é alguém que tem uma leitura muito sofisticada no marxismo. Esse Gustavo Machado é bom mesmo, eu gosto dele. Vocês podem gostar, não, eu gosto dele. Trotskista é da hora. Ele faz muitos vídeos desmontando os erros Trotskista nem existe na vida real, é só na Argentina. Esse Gustavo é da hora, eu gosto dele. atuais desses influenciadores, aquilo que eles dizem. Cadê o São João nessa nota tudo? É verdade, né? O São João já vai se perdeu, né, velho? Faz um corte atacando o diploma dele pra ele de reagir e a gente dar umas risadas. Porra, que não corresponde à obra do Marx, inclusive revelando. Não é bem defendendo, nem sendo clubista, mas devo lembrar que o Henry tem Asperger. Eu também não gosto dele por muitas razões. Mas o que é Asperger? O que é Asperger? Como as pessoas têm uma leitura muito pobre e muito enviesada do que o Marx escrevia. Então vale conferir o canal dele também, é um canal muito bom, Orientação Marxista. Eu vou deixar aqui no comentário fixado desse vídeo. Então só para sintetizar esse vídeo aqui... Só pode sintetizar? Caralho. Vai, vamos lá. Fazer um trabalho... Sintetiza aí, velho. De definição genérica que se enquadre para muitos outros fenômenos, sejam fenômenos políticos ou culturais. Isso é um trabalho feito por certos campos de conhecimento, a filosofia é um deles, e não há nada de errado nisso. Inclusive são os filósofos, em muitas vezes, que vão criar teorias gerais da história, que vão ser aplicadas depois por estudantes de história para compreender a realidade. São esses filósofos que vão elaborar uma teoria geral da ciência, por exemplo, a filosofia da ciência, para que haja um método mais seguro para poder se aproximar da realidade e extrair informações e conclusões sobre o mundo. São essas mesmas... Asperger é como se fosse a fronteira do autismo e da neurotipia. Não sabia não. Pô, desculpa. Pessoas que vão elaborar uma teoria geral do direito, muitas vezes, a filosofia do direito, para que a gente compreenda o que é o limite do legal, do moral, do ético na sociedade e como podemos estabelecer regras de convivência mais funcionais. São essas mesmas pessoas que vão elaborar teorias éticas para que a gente possa, inclusive, debater, né? Um tópico que eu abordo muito aqui, para que a gente possa debater e discutir conhecimento com integridade, sem precisar destruir o seu interlocutor para que você possa defender a sua posição. Então, acho que esse é o ponto. Como eu falei, isso é uma continuação de um vídeo anterior aqui, no qual eu já falo sobre o debate. Se você não assistiu, confira. E só lembrando que o trabalho de divulgação científica e de conhecimento é um trabalho que exige de muitas pessoas e exige também compreender a sua audiência, para quem você está falando e como você vai atingir esse público através do discurso. Senão, você não cria esse vínculo, senão você não cria esse contato com as pessoas. Bem, o que vocês pensam sobre essa história toda aí, sobre esse assunto que você está querendo colocar na mesa, eu preciso refletir sobre ele, mas o assunto estava sendo dito lá, né? Quem disse estava certo. Aí esse novo assunto aí que você introduziu, baseado não sei no que, aí não sei, eu preciso pensar sobre isso. Salve, Joélia. Então, mano, que fita, hein? Que fita, hein, Kevinho? Que fita, hein? Brasileiros são mais de 30% dos estrangeiros em Portugal? Aí, Rui. Fala dele. Cadê o Rui? Fala.